Você já percebeu como levantar do sofá, subir alguns degraus ou simplesmente se abaixar para calçar um sapato pode parecer mais difícil com o passar dos anos? Pois é, o corpo começa a dar pequenos sinais, quase imperceptíveis, de que algo está mudando, mas a maioria das pessoas ignora. O doutor Leir Ribeiro sempre repete: o corpo fala, o problema é que quase ninguém ouve. E quando o corpo fala através das pernas, é hora de escutar com atenção. Porque esse cansaço que surge nas coxas, essa sensação de fraqueza ao caminhar, esse medo de tropeçar, não são apenas coisas da idade. São os primeiros alertas de uma condição silenciosa, chamada sarcopenia, a perda gradual de massa e força muscular. Ela começa, em média, depois dos 40 anos, e se nada for feito, o corpo pode perder até 1% de músculo por ano. Em 30 anos, isso significa perder quase 1/3 da sua força. Agora imagine o impacto disso no seu dia a dia. Mais dificuldade para andar, subir escadas, levantar da cama e o pior, o risco real de quedas e fraturas, que costumam ser o início de uma longa decadência na qualidade de vida. É por isso que o Dr. Leir sempre dizia que a velhice começa pelas pernas. Quando você perde força nelas, começa a perder também sua independência. Mas existe uma boa notícia, e é aqui que entra a parte que quase ninguém te conta. Esse processo pode ser interrompido e até revertido, e o ponto de virada não está em academia, nem em suplementos caros. Está no que você coloca no seu prato e em como você se hidrata ao longo do dia. Sim, é isso mesmo. A diferença entre pernas fracas e pernas firmes, entre dependência e liberdade, pode estar num simples ajuste de rotina. E é justamente isso que vamos descobrir juntos hoje. Como blindar suas pernas mesmo aos 90 anos. Mas antes de continuar, eu quero que você faça algo importante. Deixe o seu like agora, porque esse conhecimento não é comum. E quando você curte, o próprio algoritmo entende que essa informação é útil e a entrega para mais pessoas que precisam ouvir o que você vai aprender aqui. Agora, voltando ao ponto central. Fortalecer as pernas não é sobre estética, é sobre longevidade. Pernas fortes significam circulação ativa, equilíbrio, coordenação motora e até memória mais afiada, porque músculos ativos estimulam o cérebro através da liberação de fatores neuroprotetores. Ou seja, quando você fortalece o corpo, você também protege a mente. E o mais fascinante é que não importa a idade que você tenha, mesmo aos 70, 80 ou 90 anos, o músculo responde quando recebe o estímulo certo. O corpo tem uma inteligência biológica impressionante. Ele se reconstrói quando você o alimenta de maneira correta. E para isso, existem 2 pilares básicos, simples, porém decisivos. O primeiro é o movimento regular, e o segundo é a hidratação constante. São eles que criam o terreno fértil para qualquer ganho muscular acontecer. Não é preciso correr maratonas. Apenas levantar da cadeira algumas vezes ao dia, subir um lance de escadas, caminhar um pouco, tudo isso já envia um sinal de vida para os músculos. E quando você une isso a uma boa hidratação, o corpo começa a reagir. Músculos desidratados perdem elasticidade, cansam rápido e ficam mais propensos a cãibras e dores. A água, junto com uma alimentação inteligente, desperta o músculo adormecido e traz de volta aquela sensação de leveza ao andar. Nos próximos minutos, você vai descobrir quais são os 6 alimentos que funcionam como verdadeiros tijolos da força. Ingredientes simples, acessíveis e poderosos, capazes de reconstruir seus músculos, lubrificar articulações
e devolver firmeza às pernas. Cada um deles tem um papel específico e juntos formam o que o Dr. Lair Ribeiro chamaria de a engenharia natural da vitalidade. Agora que você entendeu o verdadeiro inimigo por trás da fraqueza muscular, a sarcopenia, chegou o momento de conhecer os 6 tijolos da força, como costumo chamar os alimentos que reconstroem suas pernas por dentro. Esses não são suplementos, não são modismos, nem promessas milagrosas. São alimentos reais, naturais, que o próprio Dr. Lair Ribeiro defendia há décadas, por uma razão simples: o corpo reconhece o que é natural. Quando você oferece ao corpo nutrientes que ele entende, a resposta vem rápido. E tudo começa com um alimento que talvez você já tenha na sua fruteira agora mesmo. O primeiro tijolo é o abacate, o verdadeiro lubrificante das articulações. Rico em gorduras boas e potássio, o abacate age como um óleo natural dentro do corpo. Ele reduz inflamações silenciosas, melhora a flexibilidade e evita aquele endurecimento que sentimos nas pernas depois de muito tempo sentados. Além disso, suas gorduras monoinsaturadas facilitam a absorção de vitaminas lipossolúveis, como A, D, I e K, fundamentais para manter músculos e articulações bem nutridos. É como se o abacate deixasse o corpo funcionar sem atrito. O segundo tijolo são as frutas vermelhas morango, amora, mirtilo. Elas funcionam como um verdadeiro escudo contra o envelhecimento muscular. O Dr. Lair Ribeiro chamava esse processo de enferrujamento interno. A oxidação que acontece dentro das células e enfraquece os tecidos com o tempo. As frutas vermelhas combatem justamente isso, graças ao seu alto teor de antocianinas e vitamina C, que estimulam a produção de colágeno. Com isso, tendões e ligamentos ficam mais elásticos e as articulações mais protegidas. Inclua uma porção por dia e você notará mais disposição e menos rigidez ao acordar. O terceiro tijolo é a batata doce, a bateria natural dos músculos. Diferente do açúcar comum, ela libera energia lentamente, evitando picos e quedas bruscas de glicose. Isso garante força constante durante o dia e previne aquela sensação de fraqueza nas pernas após algumas horas em pé. Além disso, por ser rica em potássio, vitamina A e magnésio, ajuda na regeneração muscular e previne cãibras, um problema tão comum em quem já passou dos 60. O ideal é consumi-la no almoço ou no jantar, preferencialmente cozida ou assada, para aproveitar toda a sua fibra. Já o quarto tijolo é o salmão, que chamo de reconstrutor profundo. Essa é uma proteína de altíssimo valor biológico, mas o grande diferencial está no ômega 3, um potente anti-inflamatório natural. O ômega 3 melhora a circulação, limpa as articulações e acelera a recuperação das microlesões que acontecem no dia a dia. Quando o sangue flui bem, o músculo recebe mais oxigênio, e o resultado é um corpo mais leve, com movimentos mais firmes. Consumir salmão 2 ou 3 vezes por semana já gera resultados visíveis, e se não for possível, sardinha e atum também cumprem um papel semelhante. O quinto tijolo é a aveia, a guardiã da resistência. A aveia fornece energia constante e ainda traz proteína vegetal, ferro e magnésio. Esses minerais são cruciais para a reconstrução das fibras musculares. Além disso, a aveia ajuda a estabilizar os níveis de açúcar no sangue, evitando quedas de energia e prevenindo aquela sensação de fraqueza que muitos idosos confundem com falta de ar. Uma combinação perfeita é aveia com frutas vermelhas, energia e antioxidantes juntos. E, por fim, o sexto tijolo da força,
O ovo inteiro, o alimento mais completo que existe. Dr. Lair Ribeiro sempre enfatizou: a proteína do ovo é o padrão ouro da nutrição humana. Cada ovo contém todos os aminoácidos essenciais para reconstruir músculos e tecidos. Mas o segredo está na gema. É ali que vivem a vitamina D, que melhora equilíbrio e força, e a colina, que fortalece a comunicação entre o cérebro e os músculos. É essa conexão neuromuscular que evita tropeços, desequilíbrios e quedas. Por isso, nunca descarte a gema. 1 ou 2 ovos por dia, preparados com pouco óleo, já bastam. Esses 6 alimentos, combinados, formam uma verdadeira rede de sustentação biológica. Um dá energia, o outro reconstrói, o terceiro lubrifica, o quarto protege, o quinto estabiliza e o sexto reforça. E o mais interessante, todos atuam de forma sinérgica, ou seja, um potencializa o efeito do outro. Mas há algo que o Dr. Lair sempre reforçava. Não basta saber o que comer, é preciso saber como combinar e quando consumir. É aí que muitos erram. O segredo está na constância e na harmonia dos nutrientes. E antes de avançar, me diga uma coisa: qual desses alimentos você já usa com frequência no seu dia a dia? Escreva aqui nos comentários. Quero saber como está a sua alimentação hoje, porque isso vai ajudar muita gente a refletir sobre seus próprios hábitos. Agora que você já conhece os 6 tijolos da força, é hora de montar o alicerce. Um mini protocolo semanal de fortalecimento natural. Não é dieta, não é plano rígido, muito menos algo difícil de seguir. É um roteiro alimentar simples, direto e prazeroso, inspirado nos princípios que o Dr. Lair Ribeiro defendia. A constância vale mais do que a intensidade. O segredo está em variar os alimentos certos nos dias certos. Assim, o corpo recebe todos os nutrientes de que precisa sem sobrecarga, sem enjoar e sem gastar mais do que o necessário. Com o tempo, os resultados são visíveis. Pernas mais firmes, menos dores nas articulações, mais energia para caminhar e o principal, mais segurança ao se movimentar. Vamos imaginar sua semana como uma construção. Cada dia acrescenta um tijolo. E ao final, você terá erguido uma base sólida de força e vitalidade. Na segunda-feira, comece com energia e leveza. Um café da manhã com omelete de ovo inteiro e fatias de abacate é a combinação perfeita. O ovo traz proteína e colina, o abacate fornece potássio e gorduras boas que lubrificam articulações. Esse é o café da manhã do equilíbrio, força muscular e flexibilidade em um único prato. Na terça, aposte na aveia com frutas vermelhas. Essa dupla é uma fortaleza antioxidante. Enquanto a aveia sustenta sua energia durante o dia, as frutas vermelhas combatem inflamações e protegem as fibras musculares. É o dia de dar descanso ao corpo e, ao mesmo tempo, nutrir profundamente as células. Na quarta, chegou a hora da reconstrução. Prepare salmão grelhado com purê de batata doce. Essa combinação é ouro puro para quem quer restaurar músculos. O salmão fornece proteína de alta qualidade e ômega 3, que limpa as articulações. A batata doce, por sua vez, oferece energia de longa duração e potássio para prevenir cãibras. É o prato ideal para quem quer andar com firmeza e sem dor. Na quinta, faça um ajuste estratégico. Repita a batata doce, mas agora com ovo cozido. Essa junção acelera a regeneração muscular, estabiliza o açúcar no sangue e garante energia estável até o fim do dia. Ovos e batata doce juntos são o combustível do movimento simples, barato e altamente eficaz. Na sexta, escolha algo leve,
porém funcional, salada com abacate e salmão defumado. Essa combinação estimula a circulação e mantém os músculos relaxados. As gorduras boas do abacate, somadas ao ômega 3 do salmão, criam o que o Dr. Lair chamava de ambiente biológico de recuperação. É o almoço perfeito para encerrar a semana com vitalidade e articulações leves. No sábado, se desejar variar, faça uma panqueca de aveia com frutas vermelhas. Além de deliciosa, ela é rica em fibras, antioxidantes e proteínas vegetais. É o tipo de refeição que nutre e dá prazer, ideal para o fim de semana sem culpas. E para fechar, no domingo, prepare algo simbólico: ovos mexidos com batata doce. Simples, mas poderoso. Essa combinação fornece tudo o que o corpo precisa para se manter firme: proteína, potássio, energia e equilíbrio. Um prato que desperta vigor e ânimo logo pela manhã. Perceba como tudo se encaixa. Os 6 tijolos da força se revezam ao longo da semana, garantindo nutrição completa, anti-inflamatória e regeneradora. Você não precisa mudar radicalmente sua alimentação, basta reorganizar. O corpo não precisa de luxo, ele precisa de coerência. E aqui vai um conselho que o Dr. Lair sempre fazia questão de repetir. A diferença entre quem envelhece bem e quem envelhece mal está na repetição dos bons hábitos. Com poucos ajustes e alimentos corretos, você cria um ambiente interno de vitalidade. E é nesse ambiente que o músculo floresce, mesmo aos 90 anos. Mas antes de seguir, quero saber de você qual dessas combinações te parece mais fácil de aplicar no seu dia a dia. Deixe nos comentários, sua resposta pode inspirar muita gente que está tentando começar também. Agora que você já tem em mãos o mini protocolo de fortalecimento natural, é preciso dar um passo além. Porque, veja bem, o corpo humano é uma engrenagem inteligente, mas também sensível. Os mesmos alimentos que curam, se usados de forma errada, podem prejudicar. E é exatamente aqui que muita gente se perde, querendo acelerar os resultados, acaba sabotando o próprio progresso. O Dr. Lair Ribeiro costumava dizer: não é o remédio que cura, é o meio que o corpo cria para se curar. Ou seja, não adianta só consumir os alimentos certos. É preciso criar o ambiente certo, interno e externo, para que eles possam agir. Vamos falar primeiro sobre algo que parece simples, mas é o maior sabotador da força muscular: a desidratação silenciosa. Com o passar dos anos, a sensação de sede diminui. O corpo pede menos água, mas isso não significa que ele precise menos. Pelo contrário, quanto mais envelhecemos, mais dependemos da hidratação para manter a elasticidade dos músculos e a lubrificação das articulações. Quando falta água, o sangue engrossa, a circulação fica lenta e o músculo seca por dentro. É como tentar inflar um balão murcho, não há resposta. O ideal é beber pequenos goles ao longo do dia, não litros de uma vez. E atenção, café, refrigerante e até chás diuréticos não contam como hidratação. Pelo contrário, eles desidratam. Outro erro comum é pular refeições achando que isso seca a barriga. O resultado é o oposto. O metabolismo desacelera. O corpo entra em modo de economia e perde massa magra. Sem proteína e energia suficientes, o músculo começa a ser usado como fonte de combustível. É o que o Dr. Lair chamava de autocanibalismo metabólico, o corpo consumindo a si mesmo. Por isso, faça refeições regulares e leves, priorizando os 6 tijolos da força que vimos. Também é importante entender que excesso de proteína animal não significa mais força. O fígado e os rins envelhecidos têm limite de processamento.
Quando a ingestão é exagerada, o corpo acumula resíduos metabólicos, como ácido úrico, que inflamam as articulações e causam dores. Equilíbrio é a palavra-chave. Combine fontes animais, como ovo e salmão, com vegetais, como aveia e batata doce. Outro ponto que passa despercebido é o consumo de açúcar e farináceos refinados. Esses alimentos provocam picos de glicose que sabotam o trabalho dos músculos, gerando inflamação e resistência à insulina. E quando há inflamação, não há regeneração. A força vai embora sem você perceber. Substitua pães brancos e bolos por versões integrais e use frutas para adoçar naturalmente. Agora, uma observação crucial sobre suplementos. Muita gente começa a tomar colágeno, whey protein, cápsulas de magnésio, mas sem acompanhamento, mistura tudo de uma vez. O Dr. Lair sempre advertia que suplementar sem medir é como dirigir no escuro. O corpo precisa de proporção, não de exagero. Antes de gastar com pó e cápsulas, fortaleça a base com comida de verdade. Depois, se for necessário, complemente com orientação profissional. E há ainda os vilões disfarçados de saudáveis sucos industrializados, cereais matinais e barras de proteína cheias de açúcar. Esses produtos roubam energia em vez de fornecer. A regra é simples. Quanto mais o alimento foi processado, menos ele contribui para a força muscular. Também é preciso falar sobre o sedentarismo disfarçado. Sabe aquela caminhada curta até a padaria ou o costume de se levantar para buscar um copo d'água? Pois bem, isso é movimento. E o corpo precisa disso o tempo todo. O perigo é quando você faz 1 hora de academia e passa o resto do dia sentado. O músculo não entende sessões de exercício, ele entende movimento constante. Levante-se a cada hora, mexa as pernas, alongue-se. Isso é tão importante quanto a alimentação. E por último, o alerta mais importante de todos. Nunca confunda dor com fraqueza. A dor é o grito do corpo pedindo atenção. Se algo dói, é porque há inflamação ou falta de recuperação. Não insista em treinos pesados ou caminhadas longas quando o corpo pede pausa. A regeneração é parte do processo de fortalecimento. O descanso também constrói músculo. Em resumo, os cuidados são simples. Beba água com regularidade. Evite exageros alimentares. Dê prioridade à comida natural e mantenha o corpo em movimento todos os dias. Esses são os verdadeiros pilares da longevidade. Os mesmos princípios que o Dr. Lair Ribeiro defendia em cada palestra, cada livro, cada entrevista, porque no fim das contas não é sobre músculos, é sobre liberdade. Liberdade de andar, de subir escadas, de viver com autonomia. Fortalecer suas pernas não é apenas um ato físico, é um ato de amor próprio. É escolher permanecer dono do próprio corpo, da própria liberdade e da própria história. O Dr. Lair Ribeiro sempre dizia: a velhice não é uma sentença, é uma escolha diária. E essa escolha começa nos gestos mais simples: o copo d'água que você toma ao acordar, caminhada curta depois do almoço, o cuidado com o que coloca no prato. Porque quando o corpo perde força, o mundo encolhe. Mas quando as pernas voltam a responder, o mundo se expande novamente. Você volta a caminhar com segurança, a subir escadas sem medo, a dançar, a brincar com os netos, a fazer planos. E o mais importante, volta a confiar em si mesmo. A verdade é que a sarcopenia não é inevitável. Ela é apenas um aviso de que o corpo está pedindo o combustível certo. E quando você oferece esse combustível movimento, hidratação e nutrição natural,
ele retribui com energia, equilíbrio e vitalidade. Mesmo aos 70, 80 ou 90 anos, o músculo continua respondendo. A ciência comprova isso. Mas o que a ciência ainda tenta explicar, o doutor Lair Ribeiro já ensinava há décadas. O corpo tem uma capacidade extraordinária de regeneração desde que você o alimente com inteligência e respeito. Por isso, o segredo não está em fazer tudo de uma vez. Está em começar hoje. Com uma escolha simples, uma refeição equilibrada, um copo de água a mais, um alongamento leve antes de dormir. Cada pequeno gesto é um voto de confiança no seu futuro. Lembre-se, a constância vale mais do que o excesso. Você não precisa mudar a vida inteira de um dia para o outro. Precisa apenas começar. A força não está apenas nos músculos, está na decisão de continuar se movendo todos os dias. E se você duvida do poder dessa transformação, pense nisso. As pernas que sustentam o corpo são as mesmas que sustentam seus sonhos. Quanto mais firmes elas forem, mais longe você pode ir. Então, escolha hoje dar esse primeiro passo. Pegue um dos 6 tijolos da Força Abacate, frutas vermelhas, batata doce, salmão, aveia ou ovo e coloque no seu prato amanhã. É assim que o corpo entende que você está pronto para reconstruir. E nunca se esqueça do que o próprio Dr. Lair dizia. O corpo retribui tudo o que você oferece a ele, inclusive a chance de recomeçar. Agora, eu quero saber de você. Qual dessas mudanças você vai adotar primeiro? Deixe aqui nos comentários. Quero ler e acompanhar seu progresso. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que também precisa recuperar a força, o equilíbrio e a confiança. Porque a saúde verdadeira não se herda, se conquista passo a passo, refeição por refeição, até que suas pernas e sua vida voltem a caminhar no mesmo ritmo.